no final da sessão, tá bem? Bom, então, antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer, em nome da equipe, aos nossos parceiros, a Fundação Carlos Gulbenkian, o Pacto Europeu para o Clima Portugal, a Associação Transitar, a Get2See, a Embaixada da Juventude e a Casa do Impacto. E como sabem, a Helicoi Portugal tem esta primeira componente de capacitação que se materializa nestes primeiros webinários. E no final de todas as sessões online, nós vamos disponibilizar um formulário de avaliação, que é obrigatório o preenchimento para garantia do certificado. A nossa equipa irá disponibilizar o link no chat no final de todas as sessões, mas iremos também enviar por e-mail. Já deverão ter recebido já o forms do primeiro e do segundo webinar, e até amanhã recebem, então, dessa terceira sessão. Agora, então, que foram feitas todas as introduções, nós vamos oficialmente dar início ao nosso terceiro webinar sobre transição justa em Portugal e no mundo. A transição para uma economia de baixo carbono, ela precisa de garantir justiça social e inclusão. E nessa sessão discutiremos as oportunidades e desafios da transição justa no contexto português e mundial, considerando o impacto em setores estratégicos, o papel das políticas públicas e as implicações para os trabalhadores e comunidades mais vulneráveis. Para tal, temos 2 oradores incríveis e uma apresentação surpresa do diretor executivo da Casa Comum da Humanidade, o Paulo Magalhães, e vamos iniciar com os nossos primeiros oradores, que passo a apresentar. Primeiro, nós temos aqui a Samantha Costa, que é ativista climática, publicitária, técnica em comunicação visual e mestranda em política social em Lisboa. Tem cerca de 5 anos de experiência em comunicação com impacto socioambiental e justiça climática. Ela integra o Engajamundo desde 2021, onde foi ponto focal local em São Paulo, apoiou o grupo de trabalho de clima e liderou a comunicação da delegação da COP29 no Azerbaijão. Atualmente, lidera uma equipe de sensibilização e angariação de fundos na Fundação Portugal com a Acnur, a Agência das Nações Unidas pelos Refugiados, e colabora com o grupo de trabalho de política de transição justa da IUNGO. Em 2025, participou da SB 62 na Alemanha, representando a delegação brasileira e apoiando a IUNGO em ações de incidência por transições justas, com participação das juventudes e abordagem transformativa. Incrível. E depois nós temos aqui o Yuzuki Sakai, espero ter falado corretamente, que é licenciado em Direito pela Universidade do Porto, foi líder do grupo de transição justa da IUNGO, atual Program Lead da COI20, a Conferência Global da Juventude, e cofundador da JDS, as Juventudes para o Desenvolvimento Sustentável Brasil, com foco na sustentabilidade. A sua paixão reside nas pessoas e em como criar espaços para colaboração e sinergia para acelerar a transição justa. Eu gostaria apenas aqui de frisar que o Yuzuki está no Japão e já são 3 da manhã lá, então isso mostra o quanto ele realmente está disposto a criar essas sinergias. Então, por favor, palmas para todos os nossos oradores aqui. Então, a partir de agora, Samantha e Yuzuki, muito obrigada pela vossa presença. O palco é todo vosso. Incentivamos todos a deixarem questões no chat, que teremos tempo para as perguntas no final, tá bem? É com vocês. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelo espaço. Agradecer primeiramente a Helicoi Portugal e todos os parceiros para fazer esse evento uma realidade. E antes de mais nada, e também aos nossos participantes, e antes de mais nada, já queria envolvê-los para uma reflexãozinha bem rápida, né? E vos questionar o que é transição justa para você. Eu gostaria que mencionasse com 3 palavras, ou menos, o que vem na vossa mente quando falamos de transição justa. E então, vocês podem popular no chat, mandar pelo chat dessa call, para podermos ter uma ideia, e também já vos avisar que hoje teremos uma sessão mais dinâmica. Então, se estás pelo telemóvel, por favor, use o computador, use o portátil, ainda dá tempo para essa transição, e já vamos fazer essa dinâmica acontecer, tá bem? E para hoje, assim, nós preparamos esse slide com muito carinho,
com algumas metas que nós gostaríamos que você pudesse levar para além, depois desse webinar. Primeiro, poder esclarecer a evolução e o conceito de transição justa, e depois conhecer os diferentes modelos socioeconômicos, porque sempre criticamos a economia, mas depois não sabemos o que colocar no seu lugar, num lugar que fica em vago, né? E também conhecer as diferentes abordagens da transição justa, os níveis da transição justa, e finalmente discutir, então, rapidamente, um contexto atual do Portugal, da União Europeia convosco, que já vai servir como um esquenta, um preparativo para a nossa escrita declaração da juventude de Portugal, no dia 31, né? E com a mensagem una de exercitar o nosso imaginário coletivo para uma transição justa, transformativa. E vocês logo saberão, né, pelas palavras sábias da Sami também. Então, com isso, vocês podem colocar ainda já popular aí no chat o que vem na cabeça com a transição justa, mas por conta do tempo já vamos avançar. Justiça e igualdade, estou vendo aqui também. Ansiosa, não sei se isso é palavra relacionada com transição justa, brincadeira. Direitos iguais, oportunidades, justiça, equidade, justiça, liberdade, direitos humanos, equidade. Equidade é uma palavra bem de ordem aqui no chat. Igualdade de gênero, igualdade financeira, garantir os direitos humanos, valorizar a juventude. Perfeito. Acho que a gente está bem alinhadinho, né? Parabéns, gente. Então é isso, a gente espera que vocês aproveitem bastante a dinâmica de hoje. Acho que essa dinâmica inicial foi mais para a gente entender se a gente está alinhadinhos, qual a perspectiva de vocês com relação ao tema. Então é isso, agradecer também esse espaço por estar aqui hoje, minha primeira vez como speaker, mas já participei de outras LCOs apoiando na escrita da carta, e parabenizar aí as mulheres que estão por trás da construção da LCOI, essa oportunidade tão importante para que as juventudes possam fazer parte das negociações que afetam o nosso presente e o nosso futuro, né? Então vamos embora aproveitar a dinâmica de hoje. Vamos embora. Então, vamos começar, então, pela história, falar um pouco da origem da transição justa. Esse é um conceito que vai surgir na década de 70, 80, nos Estados Unidos, com os movimentos trabalhistas. E o contexto é o seguinte: nós fechamos a fábrica de carvão, que aparentemente é bom para o planeta, mas isso acaba por gerar desempregos. E há uma pergunta que devemos nos fazer no sentido de: é justo, né, deixar com que esses trabalhadores fiquem sem rendimentos e a par, sem nenhuma proteção social? É justo onerar os trabalhadores para aprender novas habilidades verdes? É justo deixá-los sem essa proteção e a inclusão para o nova dinâmica econômica, principalmente o grupo mais em vulnerabilidade? E são essas perguntas que os movimentos trabalhistas dos Estados Unidos fizeram e deram nome à transição, que devemos ter, então, a transição justa, né? É uma importante mensagem de que essa escolha não é como algumas narrativas acontecem, né? Se você escolhe um planeta, então vocês estão sacrificar o nosso emprego, sacrificar o emprego dos nossos colaboradores, por exemplo, diria algum dono da fábrica de carvão. Não é uma questão de escolha entre trabalho ou ambiente, né? Mas sim traçar estratégias que possamos atender essas duas coisas. Então, nesse contexto que vai surgir, então, o termo da transição justa. E mais para frente, nos anos de 2000 a 2010, esse conceito ele vai trazer uma outra perspectiva. Ela vai, graças aos diversos grupos de justiça ambiental, né, e da ideia da justiça e da equidade, como vocês falaram, vão se incluindo novos significados. Uma delas é a ideia, né, que vai ser unida, a ideia do princípio da justiça climática, que é um conceito mais amplo do que a transição justa, que vai desenhar o horizonte, a base ética, e vai fundamentar a necessidade do processo para atingir isso. Então, a transição justa acaba delimitando esse processo, né, na direção da justiça climática. E é interessante muito ressaltar que o princípio da justiça climática ela foi impulsionado pelo movimento da sociedade civil e nós conseguimos levar esse princípio para a negociação climática internacional. Acho que esse é um ponto também muito importante que nós devemos sentir orgulho, né? E assim ela vai se difundir globalmente. Fechou? Uhum.
Fechou, Malta. Então, a partir do momento que esse conceito se globaliza, os atores interessados no debate acabam tendo visões distintas também sobre a melhor forma de alcançar essa transição, né? Embora a justiça realmente seja o fator principal, né, a ser levado em consideração, central aí. Mas a gente vai passar também por algumas perspectivas para vocês conhecerem como que cada ator está encarando a transição justa. Então, começando pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, representando a perspectiva dos trabalhadores, eles usam o conceito, por exemplo, de tornar a economia mais ecológica, de uma forma mais inclusiva possível, criando ao mesmo tempo oportunidades de trabalho dignas. A gente percebe que tem um posicionamento bem equilibrado, né? Quando a gente passa para a perspectiva de gênero, representada aqui pela rede WeDo, que eu recomendo fortemente, né, acompanhar mais, o posicionamento delas é bem interessante, elas já trazem na lata, assim, né, o que é a transição justa para elas, que é para ir longe dos combustíveis fósseis, tem essa crítica mais explícita, e ao mesmo tempo que está desafiando novas indústrias a se transitarem, também a gente deve transitar estruturas de poder, que hoje é representada por um trabalho desagregado, né, por gênero, disparidades também raciais, de classe, que precisam ser levadas em consideração junto. Quando a gente passa para a visão acadêmica, né, representada aqui pelos pesquisadores das Nações Unidas, a gente já traz uma perspectiva mais ampliada, né, essa necessidade de redefinir a prosperidade econômica e o que é bem-estar social para a gente, né, que acaba ficando negligenciado na discussão de transição justa, muitas vezes. Quando a gente passa pela Jung, né, a rede que eu e o que a gente acaba participando, tem uma crítica também explícita, né, como enxergando a transição justa como uma oportunidade de superar o sistema de produção extrativista, não só tornando-o mais ecológico, como a OIT traz ali, né, mas verdadeiramente equitativo e que traga em consideração os grupos vulneráveis, como os jovens e as crianças, como parte da tomada de decisão, né. E quando a gente passa para a perspectiva indígena, então representada aqui pela constituinte deles dentro da UNFCCC, traz que a transição justa precisa garantir, né, a plena participação e o respeito aos seus direitos e também definir critérios claros, porque se isso não for feito, pode acabar encobrindo práticas nocivas que violam seus próprios direitos, como que acontece muitas vezes com soluções de base de carbono, né? Então, isso que eles estão a falar aqui, hein? Não sou eu. Então, basicamente, a gente também tem um conceito mais amplo aceito da transição justa, né? Que é essa questão de sair daqui para lá, né? A gente sair de onde? De uma economia que hoje é baseada, dependente de combustíveis fósseis. É isso que está financiando, né, nossas políticas, enfim, para uma de baixo carbono, descarbonizada, enquanto garante a justiça no processo. Então, tem essas duas dimensões. Se a gente não fizer uma das duas, a gente não está tendo transição justa, basicamente, né? Então, esse primeiro que é a transformação de indústrias inteiras, enquanto está incentivando, né, um novo modelo de produção e consumo, e também a proteção à justiça, está aqui representada pela inclusão, o protagonismo dos mais vulneráveis no processo, nas decisões, né, que os afetam, e garantir essa responsabilidade, né, a contabilidade pelos governos e as empresas poluidoras. A gente também pode ter uma abordagem mais holística da transição justa. O que isso quer dizer? É a gente entender que a crise climática e, portanto, a transição justa não é um problema apenas ecológico, ambiental. Ela também é social, ela é econômica e é política. Então, é por isso que é necessário articular todas essas dimensões juntas, né, de forma integrada. E que isso quer dizer também a gente ter uma visão mais ampliada do que é justiça, né? A gente ter medidas de redistribuição. Então, eu adoro essa palavrinha, né? A gente fala de redistribuição de poder, de representatividade, redistribuição econômica, então, de possibilidades, de oportunidades. A gente fala do fortalecimento de uma democracia participativa, não apenas participação democrática, tem essa diferença, né? Então, não é apenas participar do voto, por exemplo, mas a gente, de fato, participar das decisões que nos afetam, a gente ter uma visão multissetorial, então a gente não ficar só focado, né, na questão energética, que é claro que ela é de suma importância, mas a gente precisa olhar também para a mineração, né, senão a gente está entrando num novo
colonialismo verde, né, o colonialismo verde com também a energia renovável. É importante a gente falar sobre o têxtil, sobre transição de sistema alimentar, muita coisa que entra aqui, né? E também uma visão mais holística, sistêmica do que é, afinal, bem-estar para a gente. Será que é mesmo o acúmulo de bens materiais ilimitados que está justamente ocasionando a crise climática? Ou será que é o bem-estar das pessoas, o tempo livre de qualidade, né? Vamos lá agora de como isso entra dentro das Nações Unidas, nas negociações climáticas. Pois é, né? Então, agora que nós entendemos a evolução do conceito, desde da força de trabalho e vai se incluindo tópicos até ter essa visão mais holística, questionar o sistema como um todo, vamos ver como isso se reflete na história dentro da transição justa, dentro do sistema onusiano. E aqui estão alguns pontos que não são únicos, mas que nós entendemos que talvez fossem os mais importantes. Então, de 2010 a 2018, marca a globalização e a proliferação da transição justa. E temos aqui o primeiro instrumento, o Acordo de Paris, que vai reforçar o princípio da responsabilidade comum porém diferenciada, que vem lá da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a primeira convenção, a convenção, né? Que esse é um princípio de operacionalização do princípio da equidade. Então, aqui já há esse princípio basilar dentro do quadro de convenção da ONU, que nada mais, nada menos que é a divisão justa do ônus pelo esforço climático entre os países, né, principalmente dos desenvolvidos, que tem o histórico de emissão em relação aos países em desenvolvimento. É interessante notar que no Acordo de Paris, a transição justa é mencionada, porém ainda no seu sentido da transição justa da força de trabalho. Ela ainda é mais restrita. E 2015 também é um marco importante, por quê? Há também a diretriz da Organização Internacional do Trabalho, que vai delimitar como os governos e empresas esses atores devem promover para a transição justa da força de trabalho. Na COP de 27, já pulando há alguns anos, temos decisão de entrar em consenso que há uma necessidade de criar um espaço dentro do quadro de convenção da ONU, justamente para debater a transição justa, que vai surgir em 2023 na COP 28. Então, se tu estás a pensar em participar da COP 30, esse é o documento importante. 3 CMA 5, porque é o parágrafo que vai delimitar o que esse tal do Programa de Trabalho sobre Transição Justa faz e qual os temas que são abordados dentro dela. Então, sobre as atividades, temos 2 diálogos por ano. Então, basicamente, o que está a acontecer agora é a troca do conhecimento entre países para discutir os diversos escopos que foram definidos dentro da transição justa. Então, para esse grupo de trabalho, a transição justa ela vai abordar tanto a dimensão energética socioeconômica do trabalho também, mas também do desenvolvimento sustentável, combate à pobreza, a adaptação e resiliência climática, inclusão e participação, como já foi mencionado, e a cooperação internacional, que vai também incorporar os aspectos do financiamento, da capacitação e da troca de conhecimento. Importante que aqui ressaltar que assim, esse escopo, claro que não é tão holística quanto, né, talvez nosso imaginário poderia querer, mas já é um escopo que foi considerado generoso por nós. E com isso, temos COP29, que foi uma frustração de forma geral, já que não houve nenhum consenso, negociação final, e também não tivemos o compromisso do mecanismo que era tão aclamado na COP de 28. Todos diziam que era preciso ações praticáveis, mas essas ações praticáveis acabou deixar de desejar. Então, não houve nenhuma compromisso de mecanismos ou de financiamento. E a Sani vai poder contar, então, mais especificamente, como é que foi. Não, ainda tem essa parte. Esse ano, então, né, foi junto nessa direção do COP29 também. Depois desse ano temos a SB 62, e aqui há algumas demandas importantes que são trazidas pela parte da juventude e em colaboração também com as outras constituintes. Porque depois da frustração do ano passado, as constituintes se uniram às forças, principalmente impulsionado pela CAN, Climate Action Network, e foi proposta, então, e que também foi recepcionado pelos negociadores climáticos. Então, acho que houve um papel importante também da sociedade civil do quadro convenção na contribuição
né, com as suas expectativas, com os seus expertise para influenciar as partes, e criar um mecanismo de implementação da transição justa, que fosse um espaço, né, para dar continuidade ao trabalho do Programa de Trabalho de Transição Justa. Tinha um prazo até 2026, então essa é uma possibilidade de continuar o trabalho, mas também de acelerar os esforços da implementação, através do financiamento, do suporte técnico mais acessível, e remover barreiras também, discutir e remover as barreiras, como a do comércio, como o ciclo vicioso das dívidas dos países menos desenvolvidos, e também criar uma rede global de aprendizado e colaboração compartilhada. E depois tem outros também, outros pontos a mencionar, por exemplo, a incorporação da transição justa na contribuição nacionalmente determinadas, ou também tornar a transição justa elegível ao financiamento climático. Caso vocês queiram, acho que esse é um documento importante também, tem um hyperlink aí no título, que vai vos levar diretamente para o documento da Yongo e o seu posicionamento. Então, é interessante depois vocês darem uma olhada. Boa, pessoal. E como o Yusuke falou, eu também estive presente na SB62, então, apoiando a Yongo, dá para falar um pouquinho o que a SB mandou bem e o que mandou mal. Né? No fim das contas, os especialistas consideram que o texto final é bom, né, apesar de não perfeito. Ele, no fim das contas, rompeu com aquela estagnação da COP29 e existe uma certa expectativa de gerar resultados mais ambiciosos na COP desse ano. Uma grande vitória é que eles decidiram que o texto final da COP30 precisa incluir um mecanismo global para a operacionalização da transição justa. Então, como isso falou, foi realmente uma medida que várias constituintes se uniram, fizeram advocacy, de fato, então a gente pode dizer que a gente foi bem sucedido, né, nessa medida. E tiveram outros tópicos também que nós estávamos reivindicando lá, que também entraram no rascunho final. Por exemplo, teve a citação do fortalecimento do diálogo social e da participação ampla, e nós fomos citados aqui, as juventudes e as crianças. Também teve uma ampla gama de atores citados dentro de direitos humanos, o que é muito positivo, já que, por incrível que pareça, direito social humano não é um consenso entre as partes, é difícil de falar sobre isso dentro da sala de negociação, eu não esperava isso. Então, foi citado realmente muita gente, mas agora o objetivo é a gente acompanhar para ver se toda essa galera vai se manter no texto final da COP30, né? Teve também financiamento para transição justa, uma que não gere dívida, então isso é muito importante dentro da pauta de financiamento climático, e também a importância de incluir transição justa nos planos nacionais já climáticos, nas NDCs, então isso é muito bom porque você já aproveita estruturas de clima para falar de transição justa. E o que podia ter sido melhor, né? Existe uma falta de consenso em pontos críticos, por exemplo, no próprio mecanismo, então eles não tiveram tempo para discutir todas as opções que estavam aparecendo para o mecanismo, então eles só pegaram tudo e falaram, vamos resolver nossa vida na COP30, então isso pode dificultar um pouco o consenso, porque pode levar mais tempo para eles chegarem em um acordo final. Mas vamos observar, o importante é que eles realmente concordaram que precisa ter um mecanismo lá e sair outputs concretos sobre transição justa. Também a questão de energia, gerou 3 opções de texto para entrar na COP30. Então, por exemplo, o primeiro é o mais vago, que é longe dos combustíveis fósseis de uma forma justa, ordenada, equitativa. O segundo que eu considero mais flexível, né, que é essa questão da energia limpa, universal, acessível, incluindo a utilização de fósseis, então, assim, ainda não é a ideal, não é o que a gente precisa. E a terceira, que é a remoção total, que é a eliminação de qualquer menção de combustíveis fósseis. Então, com certeza, a gente precisa reivindicar para que essa aqui não entre, e a segunda também, né? E a questão do combustível fóssil, então, foi possível notar que tem uma dificuldade de encontrar um consenso ainda entre as partes, e é um ponto crítico, né? Porque não existe transição justa sem a menção disso. E uma visão mais pessoal minha, como pesquisadora também naquele espaço, né? Pesquisando sobre transição justa transformativa, é que eu encontrei alguma dificuldade, né, de trazer alguns dos conceitos dentro desse espaço da UNFCCC lá. Então, hoje não considero o espaço
preparado para isso. É para a gente desanimar quando eu falo isso? Longe disso. Eu gosto de trazer a realidade, é importante a gente saber as nossas dificuldades, a gente entender, na verdade, que não é porque é difícil que a gente vai deixar de trazer, de levantar, que a gente precisa entender qual que é a melhor maneira de posicionar isso, de fazer o nosso advocacy, e também compreender que a transição justa, no fim das contas, ela é muito importante, né, definir as suas diretrizes no espaço internacional, mas ela só vai ser concretizada na prática na política nacional, quando a gente sair das COPs e ir para a política nacional, né? Então, a gente espera que essa dinâmica de hoje, ela ajude vocês não só na escrita da carta, mas também nesse advocacy em Portugal que precisa ser feito nas políticas daqui. E também existem outros espaços internacionais que dá para a gente falar sobre transição justa, né, Yuzuki? Exatamente. Temos também, porque é importante lembrar que não é só o quadro Convenção da ONU para Mudanças Climáticas, do UNFCCC. Temos também a Assembleia da UNEA, né? Temos a Organização Mundial do Comércio, para poder discutir as medidas comerciais, que muitas vezes mantêm a desigualdade entre os países. Há também espaços como o G20, onde foram discutidas, por exemplo, a taxação dos super ricos, né? Mas principalmente também esse trabalho ao nível nacional. Havia uma negociadora climática do México que uma vez nos disse, talvez, calhar, o papel da juventude, mais do que nas COP, é principalmente batendo na porta dos diferentes ministérios, ao nível nacional. Exercer essa pressão, né, de vários lados para que essa mudança política possa acontecer ao nível local. Né? É isso aí, vamos continuar a lutar. E quando a gente entende que diferentes atores, então, vão encarar a transição justa de uma forma distinta, diferentes exigências vão surgir e propostas, né? Por exemplo, pode passar desde uma mera proposta de criação de novos empregos verdes, numa economia mais verde, até uma crítica realmente mais acirrada ao sistema de produção extrativista, capitalista, né? Então, por isso que a gente traz aqui diferentes abordagens para a transição acontecer, e a gente acha bacana vocês entrarem nesse conceito, porque vocês podem entender qual tipo de abordagem vocês gostariam de aderir para dentro da Carta das Juventudes desse ano. Inclusive, vocês podem já achar aqui algumas grandes redes que a gente já falou aqui em alguns slides anteriores, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, né, a ILO, que está bem aqui no meinho desse diagrama aqui da matriz. Então, ela está entre uma transição justa, reformista gerencial e uma reformista estrutural, né? Tem um posicionamento bem assim no meio. A gente também tem a UIDU, lembra que eu falei lá atrás, representando a perspectiva de gênero, de economia do cuidado, bem fortalecido. Então, está aqui lá no transformativo, e também a rede indígena também, o IEM, também ali em cima. Então, mais para a gente também saber como cada rede se posiciona, para a gente entender quais que a gente gostaria também de se basear, de se aprofundar nas pesquisas no momento da escrita, ok? E agora a gente vai passar para exemplos práticos de como cada abordagem se dá. Exatamente. Então, nessas 4 abordagens de transição justa, vamos analisar desde aqueles menos audaciosos até os mais audaciosos. E aqui gostaria de fazer uma nota também e dizer que esses 4 abordagens podem ser compreendidas como níveis ou fases do melhoramento da transição justa. Não significa que é uma maneira de julgar pejorativamente as soluções, né? Mas saber avaliar os níveis de cada solução e sempre avaliar como poder melhorar para buscar uma mudança mais transformativa. Então, no primeiro estágio, temos a transição justa que mantém o status quo, e é status quo porque são aquelas medidas que não forçam a transformação do sistema socioeconômico ou da produção do consumo, nem a estrutura do poder. São muitas vezes liderados por mercado e por ações voluntárias, né? E como exemplo, temos esse caso da região da Alemanha, na qual era o fechamento de uma fábrica de carvão também, e sim, eles fizeram a requalificação profissional e entregaram a compensação individual aos trabalhadores que foram afetados da região. Porém, à escala macro, a Alemanha não impediu a geração de eletricidade a partir do carvão. Utilizou carvões importados de outras fontes,
então houve uma manutenção da sua matriz energética, né? Então isso representa também um pouco dessa ação, né, de minimizar o impacto social da transição, porém sem alterar o status quo. Alguns outros exemplos também tem que nós trouxemos aqui, é a questão do Fundo para a Transição Justa, que também vão financiar ações de forma mais voluntarista, né, através de incentivos fiscais, de subsídios, empréstimos. E também temos a questão do mercado de carbono, que é discutível, sim, que é discutível, mas também tem esse caráter de ela pode manter um status quo, né? Então, assim, na teoria, o mercado de carbono serviria para conseguir limitar a emissão e disso os atores econômicos operariam na lógica mercadológica para se ajustarem, porém, isso não vai garantir que haja uma redução drástica das emissões na fonte, que é necessário, né? E no segundo nível, temos aqui a transição justa reformista gerencial. E vamos gerenciar as medidas de mitigação de impacto, vamos gerenciar os riscos que a mitigação nos traz. Então, aqui é um passo um pouco mais à frente, mas ainda não vamos discutir a estrutura de poder, nem a estrutura socioeconômica, né? E um dos exemplos que nós trazemos aqui é a questão do Comitê Katowice sobre a avaliação do impacto, que é um outro espaço dentro da quadro convenção da ONU que tem a relação com a justiça, a transição justa também, né? Mas esse espaço ela vai medir, analisar e elaborar relatórios sobre os impactos positivos e negativos dos esforços da política de mitigação, ou seja, né, por exemplo, esforço de mitigação aqui na Europa, a transição energética, que, né, que causa extração de recursos naturais no continente africano e na América Latina, por exemplo. Essa é uma externalidade negativa que acontece por um esforço de mitigação de outro lugar, e é o trabalho do comitê buscar minimizar as externalidades negativas e maximizar as externalidades positivas, porém, sem discutir no modelo atual do KCI, os problemas mais profundos, como as medidas comerciais ou a arquitetura financeira, que acaba por ser, muitas vezes, por causar essa desigualdade sul-norte, e muitas vezes não avançam por causa de alguns países como os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a União Europeia. E o terceiro nível, agora já subindo ao escalão, temos a reformista estrutural. E aqui já há uma alteração mais profunda no sistema econômico, porém ainda sem tocar no sistema de poder. E aqui, como exemplo, temos os esforços na América Latina da transição agroecológica, né? Então, a substituição progressiva das agriculturas industrial tradicional, que depende, né, de muitos insumos químicos, para uma prática, por exemplo, agroecológicas, baseadas no conhecimento local, na biodiversidade e na integração com os outros ecossistemas. Porém, ainda é estrutural, porque ocorre numa pequena escala ainda, e o controle do sistema agroalimentar acaba ainda se mantendo nas mãos das grandes empresas, bancos e governos, né? E qualquer mudança também do governo pode ter o risco do retrocesso. E aqui há um outro caso, rapidinho, da Cooperativa da Energia da Dinamarca, que é interessante, é um caso interessante, porque aproxima mais da realidade, talvez, portuguesa. A ilha da Dinamarca, então, ela foi um esforço que foi feito para abastecer 100% com energia renovável. E ela foi feita, né, foi impulsionado pela comunidade local. Então, aqui, os geradores das turbinas eólicas instaladas eram da propriedade dos residentes, o que faz com que lucrem diretamente da produção de energia limpa. Então, há uma descentralização e uma medida redistributiva ao mesmo tempo também, né? Então, fica um caso interessante de uma transição também reformista estrutural. É isso aí, pessoal. E aí a gente chega na transformativa. Eu acredito que o grande
pulo do gato, digamos assim, da transformativa para as demais, é que ela vai além das reformistas, né, e ela se propõe, então, não apenas corrigir problemas dentro do sistema existente, mas propõe uma reestruturação das relações de poder, da governança política, econômica e práticas sociais, buscando que essa transição seja liderada pelas comunidades, os trabalhadores, os grupos mais afetados, né, para que eles participem mesmo da tomada de decisão. E aqui um exemplo de transformativo na prática é o bem viver nas constituições. Eu não sei se vocês já se depararam com esse movimento antes, fala aí nos comentários, se sim, mas então vou passar rapidinho. O bem viver basicamente é um movimento de estilo de vida, mas que se propõe ser também político, econômico, enfim, e pode se intercalar com outros movimentos, outras teorias, e ela propõe promover uma nova relação de harmonia com a natureza e com os indivíduos, com a comunidade. Então, o Equador, ela é a primeira constituição do mundo a reconhecer explicitamente a natureza como sujeito de direitos, porque a partir do momento que você o bem viver, vamos lá, ele ajuda a mudar a nossa perspectiva, nossa visão de paradigma das coisas, o que vai, então, guiar toda a nossa decisão política e econômica. A gente vai sair, portanto, da perspectiva antropocêntrica, que é o paradigma que a gente está hoje. O que é isso? É o ser humano no centro de tudo, enxergando a natureza ao seu redor como um bem utilitário, para servir aos seus próprios interesses, né? E todos os outros seres ao seu redor também. É daí que vem a exploração dos nossos corpos, exploração, enfim, de outros grupos sociais, enfim. Então, é uma visão antropocêntrica. E o bem viver, ele passa por uma visão biocêntrica, que é o quê? É o ser humano como parte de algo maior, que é codependente, não só da natureza, mas também das pessoas. E quando você faz isso, você então garante o direito da natureza e você, ao mesmo tempo, está defendendo pelo próprio direito social, porque você está enxergando o ser humano como parte disso, percebe? Então, voltando aqui, a Pachamama, né, a Mãe Terra, ela tem esse direito de se regenerar, né? Ela acaba criando instrumentos legais para que qualquer cidadão possa defender os seus direitos e, portanto, cria políticas concretas que já ajudaram, por exemplo, a frear a mineração, votação popular que impediu a exploração do petróleo. Claro que também nem tudo é um mar de rosas, isso acaba gerando tensões socioeconômicas, que exigem também outras medidas redistributivas, né? Vai ter algum grupo ali que vai ficar insatisfeito. Então, é por isso que o instrumento jurídico claro que ele ajuda, mas não sozinho. A gente precisa de outras coisas. Lembra que eu falei? Não é apenas ecológico, é também político, é econômico, é social, várias coisas caminhando junto. A Bolívia também é outro caso que reconheceu o bem viver dentro da Constituição, mas ela acabou entrando a lei da natureza como complementária depois de um tempo, então ela acaba tendo resultados limitados em comparação com o Equador. Mas por que a gente pode considerar uma medida transformativa? Porque a gente está reestruturando a base legal do Estado, né? A gente já está alterando quem tem direito à voz no processo político. Ela acaba rompendo o modelo ocidental de desenvolvimento, pelo menos em teoria ali, né? Que vê a natureza apenas como um recurso, e ela valoriza as cosmovisões indígenas, os saberes ancestrais, como parte, e a gente traz o poder para a comunidade reivindicar seus direitos, tipo, opa, essa obra nesse rio está afetando o nosso estilo de vida, então eles têm mais possibilidades de reivindicar para que isso seja travado. Ok? E eu não sei se ficou já clarificado o suficiente, mas muitos movimentos ativistas e acadêmicos, então, acabam chegando à conclusão de que o objetivo final da transição justa, em algum momento, vai precisar almejar, então, essa transformação das economias e das sociedades. A gente tem alguns argumentos aqui, né? Então, por exemplo, uma economia baseada na extração de um sistema finito, que é mais rápido do que a sua capacidade de regeneração, ela vai acabar por chegar ao fim, em algum momento, colapso, né, vai ser inevitável. Desde muitos anos já, os Estados-membros da ONU já reconheceram que é o nosso padrão de consumo e produção que acaba ocasionando essa degradação. A gente tem, então,
muitas décadas, né, de acordos internacionais, e enquanto isso as emissões de gases poluentes não estão a abaixar, a gente tem um aumento da precarização de trabalho, aumento das desigualdades sociais ao redor de todo mundo, então o modelo que a gente está hoje, de organização socioeconômica, não tá sendo suficiente, não está sendo bom para a gente, né? Então é aí que eu trago esse conceito na minha tese, né? Que eu peço licença para vocês conhecerem um pouquinho, né? Que o contrato social, então, ele está quebrado, que é essa conciliação, né, implícita ou explícita das necessidades, né, de produção, de crescimento capitalista, com uma proteção apenas parcial dos trabalhadores e apenas parcial da natureza, enquanto o próprio sistema depende deles, depende da gente para sobreviver. Né? Então, é por isso que a gente diz que esse contrato social está quebrado, e ele não está servindo de base para sustentar, então, as ODSs, né? Então, é por isso que a gente diz que a gente precisa revisar e fazer um novo contrato ecossocial, para que a gente possa, então, o restante, promover de base, né, para que a estrutura, então, da transição justa almeje uma transformação de fato. E aí, se tiver um pouco hermético ainda e ninguém saber por onde começar, tentei colocar aqui num esquema visual de qual poderia ser esse caminho para um novo contrato, para uma transição justa transformativa. Antes de tudo, é o que a gente está fazendo aqui, galera. É essa compreensão comum da importância da mudança de paradigma, né, que muitas vezes é negligenciada dentro das discussões de transição justa. Esse trabalho de casa anterior precisa ser feito, senão, como eu falei, não vai ter a base. Então, a gente precisa sair de uma economia extrativista e linear, que é baseada na exploração, que é elitizada, e a gente precisa passar no segundo, né? Isso pode acontecer por meio de uma mudança cultural, de reimaginar alternativas sistêmicas, por meio da educação, comunicação, enfim, enquanto a gente combate narrativas, né, de individualismo, racismo, patriarcado, e enquanto a gente promove uma visão biocêntrica, de suficiência, de cuidado, de solidariedade, a gente vai gerando, então, uma nova relação com a natureza, uma redefinição de bem-estar, não só olhar para indicadores centrados no PIB, porque hoje a gente considera como medida de sucesso o crescimento de um país, né, mas a gente esquece que isso não é um definidor de bem-estar, né? As pessoas estão bem com isso, a gente tem dignidade de trabalho, a gente tem saúde mental, enfim, então, o que é bem-estar para a gente, gente? Tá quebrado, né? Depois, como que a gente vai fazer isso acontecer? A gente precisa trazer isso para a política, né? Para as estruturas de poder. Então, a gente precisa fazer o fortalecimento de uma governança coletiva, democrática, né? A gente trazer, então, o redesenho de instituições mais transparentes também, porque a gente só vai conseguir cobrar uma coisa que está transparente, né? Como que isso está sendo feito hoje em dia? E então a gente passa para a construção coletiva, uma nova organização socioeconômica, vai ser por meio de políticas ecossociais, que unem as duas dimensões, né, ecológica e social, fortalecer um estado de bem-estar social, mudar o investimento, né, sair de indústrias altamente poluentes para indústrias mais locais, regenerativas, circulares. E aqui a gente tem, então, um esqueminha visual para vocês, é hora de tirar foto. Basicamente, é onde a gente quer sair, né, a economia extrativista, que hoje é baseada numa visão de mundo que é consumista, que ela é colonialista, que ela é basicamente a tomada de decisões, ela é feita por elites, por pessoas que já estão no poder há muito tempo, né? O crescimento econômico, a acumulação de capital acaba ficando concentrada nas mãos de poucas pessoas, isso não está chegando nas pessoas, a redistribuição ela é importante, né? Lembra que eu falei? E passar, então, para uma visão de mundo que é do cuidado, do compartilhar, o propósito aqui é o bem viver, né? Cada vez mais uma produção em cooperativas, é uma democracia profunda, é a utilização da natureza de uma maneira regenerativa, que ela possa se regenerar. E aqui eu também queria propor, eu sei que está escrito recursos naturais, mas o bem viver, por exemplo, ele sugere da gente parar de usar esse conceito, porque é uma forma da gente continuar fomentando a visão de que a natureza está lá para nos servir, aos nossos interesses, como um recurso. Então, ele sugere, né, um dos autores é o Alberto Acosta, quem quiser ler mais sobre ele,
E ele fala que a gente pode usar, por exemplo, bens naturais ou apenas natureza, né? A gente usa sem perceber, e a gente está reforçando essa visão que a gente não quer mais, né? E a gente já tem vários movimentos de alternativas que estão ajudando a organizar na prática uma nova coisa, né? Por exemplo, o pós-crescimento e o decrescimento. Eu sei que pode assustar algumas pessoas esse movimento, mas eles trazem uma crítica muito pertinente, que é a crítica ao crescimento econômico ilimitado. Então, basicamente, o crescimento sustentável, ele defende o quê, galera? Ele defende que é possível a gente desacoplar as altas emissões das grandes indústrias de um crescimento, né? E a gente tem várias evidências, assim, a gente tem várias revisões de literatura, eu trouxe a citação de apenas uma delas, trazendo que não há evidência nenhuma que sustente a existência da possibilidade dessa dissociação acontecer numa escala necessária para lidar com um colapso, no máximo, assim, localizada, né? Então, essa a principal crítica que o decrescimento e o pós-crescimento traz, e a gente olhar para além do PIB, né, a gente olhar para outros indicadores. A economia da suficiência ou economia do bem-estar se conecta muito com essa mentalidade, que é basicamente o quê? A gente passar a produzir e consumir dentro do suficiente, do que a gente precisa para suprir as nossas necessidades dentro dos limites. E aqui eu achei um artigo, né, que faz uma análise da política ambiental portuguesa, falando que hoje o país está aderindo um paradigma da modernização ecológica. Então, Portugal é muito bom para o investimento, né, de, por exemplo, mais infraestrutura, para reciclagem, mas quando a gente fala de mudança de comportamento, e aqui não é só dos consumidores, não, é a questão do comportamento das grandes indústrias, do governo, é aí que peca. Né? Então, esse conceito da modernização ecológica está se mostrando cada vez mais insuficiente. E aqui também tem uma citação do antigo ministro de Ambiente e Transição Energética, que ele fala que a política do ambiente daqui tem que evoluir cada vez mais para um modelo fundado na suficiência. Então, é possível a gente perceber que já entrou de alguma maneira na política. E, enfim, eu acredito, né, olhando também dentro da negociação, o que a juventude tem trazido, que essa palavrinha é bem pop, digamos assim, né, de suficiência, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil da gente incluir ela, então fica aí uma dica para a carta, tá bom, gente? E uma medida na prática é que a política de suficiência já entrou na política tailandesa para, por exemplo, financiar famílias agrícolas, então elas passaram a ser autossustentáveis e elas passaram a produzir apenas o necessário, né, para suas necessidades locais. Então, isso foi muito bom, porque evitou excessos e evitou também a dependência de mercados externos. Essa política, eu acho que não existe mais, mas a filosofia econômica, né, da suficiência ainda faz parte da grade curricular nacional do país, então é bem interessante. Economia Dunnett também se conecta com tudo isso, né? Pois é, né? Pois é. Porque como vocês viram, essa economia da suficiência e economia do decrescimento, né, ela vai ter relação com a economia Donuts, que parece sintetizar essa obra toda. Né? O conceito da economia Donuts, que vocês já conhecem também, ela vai desenhar, então, né, esses dois tetos. O primeiro teto social, que é o piso social, que é necessário né, ser ultrapassado para poder garantir que todos tenham acesso à infraestrutura, seja de saneamento, educação, seja de transporte público, seja que precisa ser né, produzir e consumir, mas também respeitar respeitar o limite do teto ecológico. Tem a ver com meu Deus do céu, os limites planetários. Então, aqui é interessante, de forma geral, traçar um paralelo ao que o Yoba, que foi o ex-chair do IPCC, né, ele dizia que, por exemplo, né, a narrativa, quando se discute a mudança climática, a ação climática, é diferente entre países aqueles menos desenvolvidos e aqueles mais desenvolvidos. Porque nos países menos desenvolvidos, a narrativa, a conversa não é, o ponto de entrada não é através do clima, mas a questão do desenvolvimento sustentável. Porque é necessário ainda toda essa infraestrutura ser produzida, né, e consumida.
pelas pessoas. E a pergunta lá é como fazer esse desenvolvimento sustentável de forma sustentável, como o próprio nome diz. Enquanto que, por outro lado, aos países desenvolvidos, a narrativa inicia-se do ponto do clima, porque é uma questão de como transformar o estilo de vida e modos de produção e consumo a um sistema que é compatível com o teto planetário. Então, assim, acho que é uma perspectiva também interessante de mencionar. Por isso que para o país os menos desenvolvidos e os em desenvolvimento, a questão social é tão importante, né? Bom, e aqui temos uma prática que foi executada na parte da... Opa, pode só voltar, só para eu passar brevemente, deixa eu ver se o tempo nos permite também. Talvez o tempo não vai permitir, mas aqui é rápido. Aqui é uma questão de um exemplo prático da utilização da economia donuts na cidade da Grande Genebra. E, bom, vou focar só na parte mais interessante, que eles fizeram um portfólio da cidade inteira, através de 14 indicadores e 10 enfim, o mais interessante observar aqui que quase todos os limites estão exacerbados. E depois isso levou à criação de uma carta de compromisso político, né? Mas, porém, em 2024 também foi observado que não houve tanto interesse por parte dos atores econômicos e da sociedade civil também, então já mostra também o desafio, né, mas que é possível dessa mudança do paradigma, mudança de como olhar o nosso progresso humano, ou o desenvolvimento, ou a questão do degrowth, né? Próximo. Vamos passar rapidinho também. A economia social, então, ela vai delinear essa ideia de tirar da centralidade a ideia do lucro e focar nas pessoas, e principalmente um dos grandes exemplos são as cooperativas, que são aquelas organizações que não visam um fim lucrativo, mas buscam estabelecer um espaço de cooperação entre atores para, assim, poder ter maior capacidade financeira para executar uma compra, para poder executar um investimento social. E aqui é um exemplo da África do Sul, na qual, né, arrendava-se terras agrícolas e, ao mesmo tempo, também criava empregos e oportunidades de treinamentos para as mulheres e desempregadas e aos jovens. E também temos outros exemplos aqui, né? Outros exemplos que a gente também pode citar da economia solidária, além das cooperativas, são também as tecnologias sociais. Então, você se basear no conhecimento popular e no saber técnico para pensar em necessidades locais, são projetos de baixo custo, que podem ser facilmente escaláveis. Isso pode englobar, por exemplo, uma forma de captar mais água da chuva, se está com problema de seca em algum local. A gente tem também bancos comunitários, moedas sociais, agroecologia, que é uma coisa lindíssima também. E bom, gente, para acabar esse último slide, a gente já passou pelo Bem Viver. Aqui é só mais um caso assim de sucesso, né? De como foi também aplicar na prática. Então, por exemplo, foi o primeiro caso de sucesso no Rio, no Equador, basicamente por conta da justiciabilidade direta dos direitos da natureza na Constituição. Qualquer pessoa, comunidade, poderia acionar a justiça em nome da natureza, né? Então, aconteceu dos moradores se unirem para promover uma ação judicial em nome do Rio, né? Tinha uma obra que estava impactando o seu estilo de vida lá. Então, foi a primeira decisão de sucesso e isso cessou as obras que estavam afetando a comunidade e o Rio, e foi parado e obrigaram reparação, né? Bom, aqui é um caso mais para vocês lerem também, de transição justa, vocês vão ter esse material depois no final. Quanto mais informação para vocês, melhor, né? E pronto, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado. Agora a gente vai passar para o momento de dinâmica, né? Na verdade, de perguntas e ouvir o Paulo, né? Sim. Na verdade, a gente vai só fazer um ajustezinho aqui, rapidinho, porque, como eu disse anteriormente, nós temos a apresentação do Paulo Magalhães. Então, até para a gente não perder muito aqui as perguntas, eu vou passar rapidinho para a apresentação do Paulo e, no final, a gente volta e faz as perguntas coletivas de ambas as apresentações, de vocês e do Paulo.
Pode ser? Paulo? Olá, Você boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite em participar e aprender aqui também convosco sobre transição justa Obrigada. e partilhar convosco aquilo que, para além daquilo que apresentámos, eu chamei-lhe as condições estruturais para essa transição justa poder acontecer e como é importante para todos. Eu não sei como é que partilho o ecrã. Para partilhar o ecrã é isto? Isso. Sim, Ecrã inteiro. Partilhar. exato. Portanto, vocês já estão a ver o meu ecrã, é isso? Sim. Agora sim. Pronto. Enquanto o senhor vai preparando a apresentação, eu vou Sim. então fazer só a breve apresentação aqui do senhor, tá bem? Está bem. Portanto, mas já estão a ver o meu ecrã, não já? Já estão a ver o meu... Já está a ser partilhado? Sim. Pronto. Então, por favor, comece. Bom, como eu havia dito anteriormente, né, hoje também nós temos o convidado especial, né, que nos vem fazer uma breve, mas certamente incrível apresentação, que é o Paulo Magalhães, jurista e investigador do Centro de Investigação Interdisciplinar em Justiça, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, licenciado pela Universidade Católica do Porto, pós-graduado na Universidade de Coimbra, doutorado em Ecologia Humana na Universidade Nova de Lisboa, pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, com trabalho sobre o Estatuto Jurídico do Clima. É fundador e diretor executivo da Casa Comum da Humanidade e coordenador do Grupo de Missão do Clima Patrimônio Comum da Humanidade. É conselheiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável e do Comitê Científico do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Foi vencedor do Prêmio Inspiração Visão Verde, Medalha de Mérito Grau Ouro, Cidade do Porto, e Prêmio Portugal Inspirador em Economia Social de 2022. Paulo, muito obrigada pela sua presença, e agora o palco é todo seu. Obrigado eu pelo convite. Vamos então falar um pouco dos cenários que nós temos na nossa frente. Isto é um site que depois, se no final quiserem saber como é que estão a evoluir todos os dias a temperatura do ar e do mar, eu posso-vos dar, isto é público e está online, podemos saber todos os dias como é que está em termos globais a evolução da temperatura. Estamos a ver a temperatura do ar, dizer-vos que desde junho de 2023 saltou de 1.2 para 1.5 em junho de 2023 e desde esse momento nunca mais baixou. Este ano está em alguns momentos um pouco mais baixo que o ano passado. O ano passado precisamos distinguir entre a temperatura média anual e de temperatura média global. A anual, o ano passado, foi de 1.6, para atingirmos o 1.5 do Acordo de Paris, em princípio faltam 2-3 anos. Isto é, para haver um aumento de temperatura global consolidado, são precisos vários anos em que, ao fim de vários anos, isso consolida a temperatura média global. O que nós temos aqui é a informação diária precisamente a informação diária das temperaturas. Temos aqui a temperatura do mar, vocês vejam a diferença, como é que nós estamos acima relativamente aos anos anteriores e, no entanto, ainda abaixo do ano passado, que tem a temperatura do ano passado laranja mais claro. Isto é de tal forma que estas temperaturas alteram a capacidade dos próprios ecossistemas fazerem os seus serviços de ecossistema. Isto é, em situações de seca, em situações de altas temperaturas, as árvores deixam de fazer a fotossíntese e deixam de absorver carbono. E, portanto, estão a ver como a alteração da temperatura gera uma série de consequências que muitas vezes nós fomos incapazes de prever. Eu hoje li um artigo em que as temperaturas em alguns sítios que ao atingirem os 40 e tal graus, as próprias pontes estão a partir, no sentido de que não foram programadas, a debilitação das pontes não estava programada para atingir aquelas temperaturas, e há pontes que estão a partir neste momento, em termos de obras de engenharia. E nós estamos neste momento à beira realmente do
do ponto de não retorno, que se pensa pode andar aí nos 450 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Nós estamos nas 431, estamos a emitir 3 a 4 pontos partes por milhão de CO2 na atmosfera por ano, portanto é fazer as contas para eventualmente estamos a atingir esse ponto. E nesta questão da transição justa, é inevitável falarmos das emissões históricas, porque digamos que a diferença de responsabilidades, mesmo tendo em conta o princípio das responsabilidades comuns e diferenciadas, esta é uma questão que está sempre permanente em todas as COPs, digamos que é o elefante na sala. Em primeiro lugar, para perceber isto, é perceber que as emissões de gases de efeito estufa ficam muito tempo na atmosfera. Quer dizer, em média, depende das partes, são 100 e tal anos que ficam na atmosfera, há partes que ficam bastante mais e outras menos, mas, quer dizer, em termos de média, elas são permanentes e que este processo é irreversível no sentido de ficam muitas décadas ou mesmo séculos, isto é, as alterações que nós estamos a sofrer hoje têm em conta emissões que foram feitas há 100 ou mais anos. E, portanto, este é um processo global de aquecimento e desta forma será irreversível, a não ser que haja uma reversão. Isto é, só seria possível, isto são prazos do IPCC, se durante um período constante fôssemos capazes de ter emissões líquidas negativas, isto é, remover CO2 da atmosfera, e aqui já falamos do mercado de carbono, sem que essas remoções estejam a dar direito a novas emissões, que é o que acontece nos mercados de carbono. Ora bem, para perceberem como isto foi feito, a Convenção do Rio de 92, o objetivo era controlar e estabilizar as concentrações na atmosfera de gases com efeito estufa. Isto é muito diferente do objetivo do Acordo de Paris. Uma coisa é, o nosso objetivo é controlar o total das emissões das concentrações de CO2 na atmosfera, o que inclui as emissões históricas que estão lá acumuladas. Outra coisa é nós controlarmos as emissões atuais sem ter em conta o que está lá acumulado, que não é de ninguém. E esta, para mim, é a principal diferença entre a Convenção-Mãe, que é a Convenção do Rio, e o Acordo de Paris, que nasce já depois desta Convenção e ao abrigo desta Convenção. E, portanto, este meu barrasco de arquitetura climática, em que esteve na base do Acordo de Paris, foi um bocado transitar a responsabilidade, que era mais assumida de forma mais clara, entre os emissores históricos e os novos emissores. E, portanto, a filosofia é que todos devem reduzir as emissões e não tendo em conta no novo texto do Acordo de Paris menções acerca ao longo da história em termos absolutos ou per capita. E quando neste cenário temos metade das chances de reverter a situação ou de não ultrapassar 1.5, que estamos a 2, 3 anos em termos de 1.5 como aumento de temperatura média global, precisaríamos de remover da atmosfera, isto é, emissões negativas, cumulativas, isto é de 2022 a 2050, entre 70 a 225 gigatons de CO2 da atmosfera. A questão está, como é que nós retiramos esse CO2 num bem que não é de ninguém e quem paga isso? Não é? E, portanto, eu para falar de transição justa, tem que ter em conta esta questão das emissões históricas e de responsabilidades. E este é realmente um assunto muito delicado, que normalmente não se fala, mas como eu já disse, é o elefante na sala das negociações climáticas. Ora bem, há duas possibilidades de abordarmos esta questão das emissões históricas. A responsabilidade pelos danos causados aos outros, e isto é, e há aqui pessoas que eu já percebi formadas em direito,
o apuramento da responsabilidade, que implica um nexo de causalidade entre o facto e o dano, em que tem que se provar que aquele facto deu origem àquele dano, e isso, nesta matéria, tendo em conta que as emissões são históricas, são cumulativas, e que o aquecimento é resultado de fontes muito dispersas no planeta ao longo do tempo e geograficamente no planeta, é praticamente impossível apurar uma responsabilidade histórica por várias razões, no sentido de como é que eu provo que a minha emissão em 1974 deu origem a este dano, isso é impossível, e perguntar se, outras questões, se as gerações atuais podem ou não ser responsáveis pelos danos infligidos pelas gerações anteriores, e impor isso coletivamente. Se podem ser responsabilizados antes de saberem razoavelmente que as emissões eram prejudiciais. Eu costumo dizer que o engenheiro diesel, quando estava a fazer o motor a gasóleo, ele não estava minimamente preocupado por onde é que iam os gases, não é? Ele estava preocupado em pôr o carro a andar. Agora, ele não conseguia imaginar que aquilo que estava a fazer ia ficar acumulado na atmosfera por mais 100 ou 200 ou 300 anos e que ia provocar alterações climáticas. E lá está, e o problema da não identidade entre receptor e emissor. É muito difícil, quer em termos temporais, quer em termos geográficos, identificar quem é o dano, quem recebe o dano e quem fez a emissão. E, portanto, existe uma outra abordagem a este problema, é a responsabilidade pelo uso excessivo. Falta ali a palavra uso, eu peço desculpa, aqui, pelo uso excessivo. Quer dizer, partindo do pressuposto que todos têm um igual direito a uma cota equitativa do uso da atmosfera, por exemplo, isso queria dizer que eu seria responsável, não pelo dano que causei ao outro, resultado das minhas emissões, mas eu seria responsável pelo uso em excesso de uma cota que devia ser igual para todos. Este será o único caminho possível, com parcelas per capita, através de uma teoria da igualdade, e, portanto, a responsabilidade decorria do uso em excesso dessa cota e não dos danos que eu podia, ou que eu eventualmente contribuí para provocar a outros. Ora bem, só que isto implica aceitar que o clima ou o sistema climático era património de todos. Era um património comum e não uma lixeira. A verdade é que hoje não existe nenhum enquadramento jurídico nem económico para limpar, para fazer emissões negativas. Isto é, o que nós temos no mercado é, eu faço uma nova remoção, que tem que ser adicional ao quadro de referência atual, eu planto novas árvores, faço uma geração de um crédito, que ponho no mercado e vendo, e alguém vai utilizar esse crédito para fazer uma emissão. Mas não há ninguém que pague por remoções que não vão para o mercado. Quando os relatórios dizem que nós precisamos de fazer remoções em larga escala, aqueles 70 a 220 gigatons de CO2 que são necessários retirar da atmosfera para cumprir o Acordo de Paris, ninguém sabe quem paga, como é que se faz, e não há nenhuma política de incentivo às emissões negativas. E o problema estrutural que nós temos aqui é precisamente este, que é o facto de, em termos jurídicos, não se distinguir espaço aéreo da atmosfera. Ora bem, esta é a razão porque os oceanos, isto são professores de direito internacional, que, embora sejam entendidos como domínios que pertencem a todos, res comunis, eles de facto não pertencem a ninguém, são tratados como res non. E porquê? Porque nós não distinguimos, o direito não distingue o espaço aéreo da composição bioquímica da atmosfera. Eu devo dizer, deixem-me ver se no próximo slide, não, deste aí, eu devo dizer que vamos ver a seguir um relatório da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas que diz que nós temos que distinguir espaço aéreo da atmosfera. O espaço aéreo é a área territorial acima
do território do Estado, da qual eu tenho soberania e posso não deixar entrar um avião na minha área, no meu espaço aéreo. Agora, eu não posso, não há poder, não há nenhuma soberania que diga que a poluição não pode entrar no meu espaço aéreo. Portanto, são dois níveis diferentes. Uma coisa é a dimensão territorial do espaço, outra coisa é a dimensão qualitativa da composição bioquímica da atmosfera, que é comum. E que nós temos uma subposição de duas realidades diferentes, uma espacial e outra funcional, qualitativa. Como nós não fazemos essa função, basta dizer, quando esse relatório que nós vamos ver a seguir foi colocado à discussão nas Nações Unidas, a Holanda pergunta, e bem, é verdade isso, de facto, uma coisa é espaço aéreo, outra coisa é atmosfera, qual é, afinal, o estatuto jurídico da atmosfera? E a resposta a esta pergunta continua, ainda hoje, em 2025, sem resposta. Ninguém sabe qual é o estatuto jurídico da atmosfera. Porquê? Porque a atmosfera não respeita o princípio da territorialidade dos Estados e, portanto, como circula por todo o planeta, não é de ninguém, é uma lixeira. E a mesma coisa se passa com os oceanos. Nós conseguimos dividir o espaço das águas territoriais, das zonas económicas exclusivas, mas não conseguimos dividir a circulação dos oceanos, nem a qualidade bioquímica das águas do mar. E, portanto, uma coisa é a qualidade bioquímica da água do mar, que é comum, outra coisa é o espaço por onde essa água do mar passa de forma temporária. E este tem sido um problema que, desde o princípio, do próprio conceito de património comum da humanidade, que está por trás do próprio conceito de património comum da humanidade. Este senhor é o Arvid Pardo, foi embaixador de Malta junto das Nações Unidas, e ele propôs em 67 que o património comum da humanidade podia ser aplicado ao ambiente marinho como um todo. A questão está, mais uma vez, ele não propôs as áreas dos oceanos, que medem em quilómetros quadrados, património da humanidade. Ele propôs o ambiente marinho, a qualidade bioquímica da água, a circulação dos oceanos, esses bens intangíveis. Não é? Como na altura não era possível distinguir a qualidade, definir o ambiente marinho de forma distinta do espaço onde a água do mar está, levou a que o património comum da humanidade ficasse no fundo dos oceanos, naquilo que se chama a zona, em que os fundos dos oceanos, para lá das fronteiras das águas territoriais do Estado e das zonas económicas exclusivas, são explorados de forma conjunta, e há uma instituição internacional, que é a Autoridade dos Fundos Marinhos, que define essa área, define o uso dessa área. Mas, reparem, mais uma vez, a questão central de distinguir qualidade bioquímica do espaço territorial não ficou resolvida aqui. Este senhor é embaixador de Malta junto às Nações Unidas em 67. E, outra vez, Malta, em 88, propõe que o clima fosse considerado como um património comum da humanidade. Esta é a proposta de Malta, de 88, e no mesmo ano, a outra foi proposta em setembro, no mesmo ano de 88, em dezembro, decide-se, perante a proposta de Malta, para a conservação do clima como parte do património comum, reconhece que não é o clima que é património, mas as alterações climáticas são uma preocupação comum da humanidade. Vem aqui no ponto 1, mais à direita. Ora bem, isto teve até hoje profundas implicações na forma como nós combatemos as alterações climáticas. É o estatuto atual do clima, que não tem estatuto, continua a ser res nullius, porque o que nós estamos a tratar não é o clima património sendo de todos, as preocupações é que são as alterações climáticas são uma preocupação. E recusou-se que o clima, como bem intangível, o sistema terrestre fosse património. Porquê? Porque ele existe dentro e fora dos Estados. Mas o próprio mentor da ideia da preocupação comum da humanidade, depois de aprovada, dizia que em 91 que o conceito de Common Concern of Mankind tem que ser mais elaborado, tornado mais entendível e claro, senão, para poder ser interpretado em termos de direitos e deveres e obrigações dos Estados. Senão, é uma fórmula política vaga, que é o que temos hoje.
Se lerem o Acordo de Paris, logo no preâmbulo, diz lá que as alterações climáticas são uma preocupação comum da humanidade e isto quer dizer que o único objeto de onde poderiam emergir direitos e deveres não é reconhecido como existente, continuamos com o estatuto de lixeira. Isto é, quando eu jogo lixo num bem que não é de ninguém, está aqui esta frase que explica tudo, do Sandra disse, como é que um bem que não pertence a ninguém pode ser objeto de um regime legal. Não é? O sistema climático, o clima, porque não respeita fronteiras, não é de ninguém, e se eu lhe fizer um dano, eu não sou responsável, porque é uma lixeira, não é de ninguém. Da mesma forma que se eu lhe fizer um benefício, também ninguém me paga por isso. E é por esta razão que não há nenhum sistema de incentivos à realização de emissões negativas, a retirar CO2 da atmosfera sem gerar direitos para novas emissões. E isto explica porque é que os mercados de carbono só trabalham com direitos de poluição. Isto é, eu estava a poluir 100, passei a poluir 70, vendo os meus 30 que eu diminuí a outro que vai fazer por mim, portanto, isto para a atmosfera é a mesma coisa, ou alguém remove CO2 através de uma floresta, de uma plantação ou de uma máquina e gera um crédito para eu comprar e continuar a poluir. Mas ninguém tira CO2 da atmosfera para o benefício da humanidade, para limpar a atmosfera, porque a atmosfera não é de ninguém. E a diferença entre preocupação comum e património comum é esta. Os benefícios espalham-se pelo planeta e desaparecem num vazio jurídico. Isto é, o sistema não é de ninguém. Se fosse património comum, ele espalha-se pelo planeta, mas o valor é capturado nesse património comum e logo na economia, e por isso era possível construir uma economia sustentável. Para todos os efeitos, em termos jurídicos, é distinguir o software do hardware, que conseguimos dividir o hardware, o espaço material, mas não conseguimos dividir o sistema. E o direito tem tantos bens intangíveis. Nós conhecemos a propriedade intelectual, os programas de computador, muitas vezes o software vale mais que o hardware. Porque é que, mais, no direito espacial, reconhece a existência de bens intangíveis naturais que não são criação humana, uma coisa são direitos de autor, são criações humanas, outra coisa é, por exemplo, a órbita da Lua ou as frequências magnéticas, que são objeto, ou a órbita geoestacionária, que é objeto de direito, que está regulada, que são bens naturais intangíveis, que não são palpáveis e que são objeto de do direito espacial, mas nós na Terra não conseguimos reconhecer esse sistema a funcionar assim, como um património de todos, e usar esse suporte jurídico para capturar aquilo que hoje são externalidades negativas, a poluição, e as externalidades positivas, e dar valor às externalidades positivas. Isto é da maior importância para uma transição justa, como iremos ver. Mas este problema, como eu disse, esta referência que eu já fiz há bocado, a dizer que a atmosfera e o espaço aéreo têm que ser conceitos diferentes, enquanto o espaço aéreo é um bem estático, baseado territorialmente, sobre a qual o Estado exerce a completa soberania, mas a atmosfera é um envelope de gases que circulam a Terra, que são dinâmicas e flutuam e estão em constante movimento, não respeitando nenhumas fronteiras. Portanto, a atmosfera é invisível, intangível e não separável. E, portanto, isto devia ter consequências legais, que não tem. Não é? Que não tem. Mas foi muito importante que a Comissão de Direito Internacional reconheça já isto, não define as consequências legais para isso. E é por isso que nós propomos que o clima, como o aspecto funcional do planeta, seja considerado um património da humanidade. Para quê? Para capturar as externalidades positivas e negativas, ser possível limpar a atmosfera e haver forma de valorizar e dar valor às remoções de CO2 da atmosfera que não vão para os mercados de carbono. Acho que toda a gente concorda que uma remoção de CO2 da atmosfera que não vai para o mercado vale mais do que uma vai para o mercado. Isto é, uma remoção que dá origem a um direito para uma nova emissão deve valer menos do que uma remoção que não dá origem a uma nova remoção. Mas, no entanto, hoje, porque o sistema não pertence a ninguém,
continua a valer zero. E, portanto, nós, na campanha que fizemos, conseguimos incluir este objetivo no artigo 15 da nossa Lei do Clima, em que compromete o governo português através da diplomacia climática, a promover o reconhecimento pela Organização das Nações Unidas do clima estável como património comum da humanidade. Isso está na nossa lei. O governo, sobretudo este, não cumpre com este objetivo, mas nós continuamos a fazer esse trabalho para a diplomacia junto dos países da CPP, essencialmente neste momento. E é isso que estamos a fazer, e na declaração do Lubango de 2023 já foi integrado esse objetivo, ainda no tempo do anterior governo de Portugal. Paulo? Sim, ao tempo. Paulo, peço desculpas. A gente ia dizer só para a gente dar só um pouquinho de uma acelerada na nossa apresentação. Peço imensa desculpa, porque a gente ainda tem uma dinâmica para promover aqui com todos, e a gente gostava também que você ficasse na dinâmica junto conosco. Então, peço imensa desculpa, a gente teria mais uns 5 minutinhos. Mas quer que eu termine já? Eu sim, por favor, desculpa lá. Termino já? Não, pode terminar de quadro emocional e mais uns 5 minutinhos. Isto só para este estudo aqui mostra que o custo social de cada tonelada a mais na atmosfera são de 1.056 euros por tonelada de carbono. E, portanto, isto está a provocar o próprio sistema bancário a perceber que 70% dos empréstimos que têm são altamente dependentes das alterações climáticas, os prejuízos e o crescimento fruto das alterações climáticas está a levar as seguradoras a cancelarem seguros e muito preocupadas com o futuro, em qualquer dos cenários que me vêm aqui, que começam a provocar enormes prejuízos no sistema financeiro global, e que era possível, por exemplo, uma taxa Robin, em que todas as transações internacionais, uma pequena taxa de 0,05 podia gerar 3,3 bilhões por dia, só nas transações financeiras internacionais, e isto podia financiar um projeto global de restauro. O que basicamente temos para dizer é, muito mais do que andar à procura da responsabilidade histórica, no sentido de condenar, pedir imunização pelas responsabilidades históricas, o que eu acho é encontrar uma solução para o restauro do sistema terrestre, isto é, para começarmos a fazer remoções de CO2 sem gerar direitos de novas emissões, e encontrar formas de financiamento para isso entre o Norte e o Sul, entre os maiores poluidores históricos e aqueles que têm melhores ecossistemas, restaurar com um objetivo único, com benefícios para todos. Isto é, quer os países do Norte, quer os do Sul, todos ganhamos se conseguimos construir um projeto de remoção de CO2 da atmosfera, sem isso gerar direitos para novas emissões nos mercados e fazer a economia com a limpeza e o restauro do sistema, com benefícios para todos, porque os prejuízos que vêm aí, para além de económicos, são essencialmente humanos. Obrigado, e termino já aqui a minha apresentação. Obrigado. Obrigada, Paulo. Assim como a Vicky falou agora, eu gostaria de agradecer a Samantha, ao Yusek e ao Paulo. Eu vou retornar, então, ao Yusek e a Samantha, para a gente poder fazer a dinâmica, né, que eles prepararam com muito carinho. E depois a gente abre para as perguntas, tá bem? Então, quem senhora. tiver perguntas, podem deixar aqui no chat. Obrigada, Paulo. Obrigada, Yusek. Nada, foi um prazer. Obrigada. Perfeito, então. Mas professor Magalhães, muito obrigado pela sua belíssima aula. Foi também, assim, são harmonias para meus ouvidos também poder ouvir essa voz de sabedoria e prazer de poder compartilhar esse espaço. Então, vamos passar para a dinâmica, então, e só gostaria de confirmar, junto com os organizadores, quanto tempo temos para poder dar tempo também a perguntas e respostas, que eu julgo que é importante, não? Então... De 15 a 20 minutinhos. 15 a 20 minutos? Tá bem. Ok. Aí, deixa pelo menos uns 10 para as perguntas, tá bem? Claro, tá bem. Ok, vamos tentar fechar em 15 minutos, então. Bom, pessoal, temos aqui na sala quantas pessoas? Estamos hoje em 33 pessoas, isso é um número bom. E aqui é um exercício que vamos propor.
já aquecer o nosso espírito para a Helicói, que é no dia 30, em correção, né? Obrigado, Bárbara, no dia 30, no presencial, para fazer uma reflexão sobre quatro coisas. Primeiro, vamos passar a discutir, a fazer um momento de reflexão sobre os desafios e iniciativas, né, com base em tudo que foi discutido hoje, os desafios e iniciativas de Portugal atual, e depois vamos passar para analisar em qual estágio Portugal estaria à régua da transição justa, e depois vamos fazer um exercício da imaginação, como diria Rob Hopkins, né? O poder da imaginação. Então, vamos imaginar se não houvesse nenhuma barreira financeira, sem nenhuma limitação orçamentária, se Portugal pudesse ser capaz de promover todas as medidas para uma transição justa, transformativa, como seria essa realidade? Para que no final, em quarto lugar, podemos discutir o que faltaria desta realidade prática até este mundo ideal da transição justa transformativa, para exercitar um pouco da nossa imaginação. Aqui já tem alguns exemplos, não vou passar por todos, mas é só um exemplo. Vamos dar tempo para vocês, de 3 minutos, para pesquisarem ou escreverem relatos que já conhecem, dados que já conhecem. Então, por exemplo, podem colocar informações sobre o Pacto Ecológico Europeu, aqui tem algumas informações sobre a energia renovável em Portugal. Bom, vamos fazer um mapeamento juntos. 32 pessoas, pode ser. Vamos focar agora, por causa do tempo também, só em um post-it, tá bem? Então, vamos lançar o tempo. Então, só queria receber. Então, qual que é o nosso objetivo? Então, escrever um post-it que descreva a realidade de Portugal. Pode ser baseado em dados, jornais, notícias, ou também reflexões pessoais perante a nossa apresentação de hoje. Desculpa. Sim. Podem partilhar qual que é o link para a gente conseguir colocar o post-it? É muito importante, né? É muito importante. Sim, é verdade. Tem razão. Sim. Foi mal, então, gente. Eu abram... pensei que estava aqui já. Estava escrito com... Nossa, Exato. foi mal. Desculpa. Perfeito. Então, abram o link. Caso você esteja impossibilitado, também pode mandar para o chat. Tá bem? Então, 3 minutinhos. Vamos focar em apenas um post-it. Aí já teremos 33, certo? Então, sim, joinha, give me a thumbs up. Dê um sinal se compreendesse tudo. E vamos fazer esse... Yep, ok. Está a ver vários joinhas. Ok, 3 minutos, então, em 3, 2, 1. Momento de reflexão. Aqui a gente poderia até colocar uma música, assim, meditativa. Não sei se vai ser possível. Mas... Galera, podem, só reforçando só uma informação, podem se basear nas informações que a gente já trouxe aqui para vocês também trazerem sua reflexão, sua leitura do que isso significa, né? Por exemplo, tem aqui uma crítica interessante da Comissão Europeia com relação ao plano de energia de Portugal, né? Que não está bom por alguns motivos. Então, só uma dicasinha aí que dá para tirar suco daqui, tá bom? Sumo, na verdade. E já passamos a marca dos 2 minutos restantes. Parece narrador de futebol, né? A grande concentração da vitória. Bom, enquanto você escolhe, se não houver espaço no primeiro slide, pode utilizar também o segundo e terceiro slide, tá bem? E enquanto vocês vão escrevendo, também podemos fazer uma leitura breve do que está a ser escrito. Então, temos com certeza, esse não é o ponto que o professor trouxe, que não há uma legislação que regule a atmosfera e um sistema de restauro que não leve ao direito de emitir novas emissões, né? Também temos aqui
a agricultura regenerativa e restauração florestal. Opa, já passamos a marca de mais 1 minuto também, né? Temos aqui um exemplo também, que houve uma reunião ministerial do ambiente entre os países do CPLP, uma cooperação, então estamos a falar da cooperação internacional, né, entre os países da língua portuguesa. Temos também algumas experiências em Portugal, né, de alguns municípios utilizarem calculadores para ver a sua pegada ecológica e, né, para analisar a biocapacidade. Alright, muito bem. E fundos de capacitação, jovens líderes. Ok, o tempo se esgotou, senhores caros delegados. Então, assim, normalmente faríamos uma discussão, mas por conta do tempo, nós vamos somente passar para o próximo nível, tá bem? Espero que, espero que essas reflexões estejam aguçando algumas ideias e vontades até o dia 30 também. Bom, muito obrigado. Então, fizemos essa atividade sobre o que está sendo existente aqui. Então, foi mencionada a questão do financiamento, a questão do Pacto Europeu, foi também a biodiversidade, a agricultura regenerativa. Só vou ler os tópicos: energia e medida de suficiência, cooperação internacional, temos termoelétricas também aqui mencionadas. Ok. E vocês podem olhar. E aqui vamos para o segundo exercício, que é a questão da régua da transição justa de Portugal. Então, gostaríamos de que o apoio de vocês, o voto de vocês, um processo democrático, para avaliar, né, pelo tudo que nós discutimos hoje, né, nossa apresentação, aonde, em qual nível, pela tua avaliação, está Portugal na régua da transição justa. Também vou dar 2 minutinhos para a resolução deste caso. Então, 3, 2, 1 e 2 minutinhos rolando. Temos um otimista. Um pontinho para reformista estrutural. Muitos pontinhos para o reformista gerencial. Sami, conseguiria lembrar-nos o que era a reformista gerencial e dar uma passada assim para... Boa, uma boa ideia, sim. Bom, galera, reformista gerencial é quando a gente começa a trazer um pouco mais de inclusão, né, para dentro das políticas, por exemplo. A gente passa por uma adaptação mais administrativa, ela começa a introduzir, então, essa equidade sem alterar a estrutura de poder, por meio de políticas de acesso ao emprego, segurança do trabalho, tem o começo de uma criação de empregos verdes, então é um modelo mais ecológico, começa a ser mais ecológico, mas o equilíbrio de poder não muda. Quando a gente passa por reformista estrutural... Mais 1 minuto. Já começa a passar por alterações mais profundas no sistema econômico, então, que visa essa redistribuição de recursos, uma maior proteção ambiental, uma proteção social também, tem uma maior ênfase no bem-estar coletivo, soluções locais, então, mais valorizado, mas ainda dentro desse modelo político, sem ajustar muito as estruturas de poder. Diferente da estrutural, né? Ela é realmente uma democracia bem, reformista, né? Ai, gente, meu Deus do céu, transformativa, desculpa. Que é realmente ajusta reestruturas de poder, né? Para torná-la mais fortalecida a democracia. Perfeito. E o tempo se esgotou, caros delegados. E temos aqui muitos pontinhos na área entre a conservadora e o reformista gerencial, e temos mais 2 que avaliaram uma reformista estrutural. Então, isso é muito interessante para também colher as percepções de como nós estamos. E por conta do tempo, acho que nós não vamos poder discutir sobre né, as soluções, mas
queria vos convidar para o último exercício, 3 minutinhos também, para usar a nossa capacidade imaginativa e pensar, se Portugal pudesse fazer tudo, sem limitação orçamentária, sem as barreiras políticas, sem os lobbies políticos, se pudéssemos fazer tudo, como nós poderíamos imaginar Portugal na régua da transição justa transformativa, né? Então vamos imaginar nossos pontinhos lá na transição transformativa e como seria essa realidade. Então também 3 minutos, 3, 2, 1, vamos, e esse é o último exercício para poder passar para perguntas e respostas também, que será com certeza de grande valia. E espero que toda essa reflexão que nós vamos ter agora possam instigar curiosidade e também um estudo prévio para o dia 30, na escrita da Declaração Nacional da Juventude Portuguesa sobre alterações climáticas. Então, enquanto vai sendo escrito, vou ler alguns já. Sammy, quer ler? Pode ser, amigo. Primeiro, um exemplo que a gente já trouxe aqui, né, mas para vocês terem como base, né, é o slide amarelinho, tá bom, gente? Que é o slide 5, se eu não me engano. A gente já trouxe uma perspectiva da WIDU, lembra que tem uma perspectiva mais de gênero, de economia de cuidado. Nós trouxeram que a transição justa, né, para você reduzir as disparidades de gênero no trabalho, por exemplo, pode ser constado através de cotas de gênero no setor de energia renovável, capacitação das trabalhadoras, serviços de acolhimento das crianças, então investir mais nisso. Enfim, é só uma ideia aqui do que poderia ser uma medida de política transformativa, né? Empresas considerarem o seu impacto socioambiental junto com lucro, enfim, não ser o lucro o fator principal, né, de decisão para as políticas, para as decisões corporativas, enfim. Perfeito. Mas os últimos, estamos passando então o marco dos últimos 60 segundos até o término do exercício para essa dinâmica. É para ler também o que as pessoas vão colocando? Sim, podemos ler também, né? Fechou. Beleza. Então, a gente tem acolhimento dos imigrantes, garantir os direitos ao cuidado, combater os fogos, e realmente foi complexo esse ano, né? As comunidades que dependiam de indústrias poluentes floresceriam com novos polos de inovação, emprego de qualidade em setores verdes, requalificação total dos trabalhadores, seria um país onde a sustentabilidade é o motor de uma sociedade mais equitativa. Olha, isso aqui já está o preâmbulo da carta da LCOI, galera. Seria um país com respeito à democracia ambiental, mais próximo de ser um exemplo de justiça climática, ótimo. Financiamento para grade curricular, implementar nas escolas questões. 6. Sim. Pode ler, só, vai lá, faz uma. Eu vou desculpa. Implementar nas escolas, muito bom, os trabalhos verdes, empreendedorismo sustentável, fomentar isso, muito bom. Promover segurança social aos trabalhadores do fóssil. Mais democracia direta, muito bom. Alguém prestou atenção hoje? Perfeito, mas muito obrigado pelos todos os inputs que vocês fizeram nesse slide. Esse slide para o pessoal da organização, né? Fica aí já para poderes utilizar para já lançar o rascunho zero, né? Começar com draft decision. I guess we can adopt the draft decision here, né? Para o dia 30 de agosto. Mas muito obrigado, então, e vamos passar logo para perguntas e respostas, né? Vamos a isso, então? Bora! Olha, muito obrigada por essa dinâmica aqui agora. Acho que isso também vai garantir que as nossas perguntas e respostas sejam ainda mais dinâmicas. E vou começar aqui, então. Nós temos a primeira pergunta, que é da Mari Portela, e ela quer saber que políticas o governo português poderia implementar para garantir que a transição seja justa para todos, especialmente para os trabalhadores e comunidades que dependem de indústrias mais poluentes.
Não sei quem quer responder, Yuzik ou Samantha. O que você acha, amigo? Eu acho que... Eu posso começar? Você depois complementa, sei lá. Obrigada pela pergunta, pessoal, Mari. Eu acho que muitas propostas já, inclusive, surgiram na nossa dinâmica, né? Então, por exemplo, essa questão da requalificação profissional para setores mais sustentáveis. Então, essa questão da proteção vai ter que passar financeira, né, para os trabalhadores. Então, enquanto eles não conseguem, por exemplo, um novo emprego, ou até uma aposentadoria mais antecipada, ou até as empresas também contribuírem com um salário mais fortalecido, né, em indústrias mais sustentáveis, então, para ser uma coisa também mais atrativa, enfim, e fomentar, né, essa transição. Acho que tem muitas maneiras também, trazer para a educação, né, como trouxeram também na dinâmica, muito importante. Então, às vezes, promover uma requalificação profissional desses trabalhadores para um outro setor, às vezes nem precisa ser energia, pode ser uma outra coisa, às vezes uma oportunidade de ela mudar mesmo de área para um mais voltado para a economia do cuidado, né, enfim, a gente valorizar outras maneiras, porque o trabalho também vai precisar ser repensado nessa nova economia, né, empregos que a gente nem imagina vão passar a ser mais valorizados, né, que essas práticas do cuidado. Enfim, isso. Sim, perfeito. E toda essa menção, ela é válida, e se quiser mais informação, há também, acho que é aqui, pronto. Aqui, essa aqui é a diretriz da Organização Internacional do Trabalho, que já delimita as guias, porque o ponto que você colocaste é a transição justa da força de trabalho, foi focado na força de trabalho, como na formulação da pergunta. Então, para isso, já há uma diretriz que ela vai abordar o que as empresas devem fazer. Acho que ele travou. Travou para mim também. Sim. Pode seguir para a próxima. Eu vou passar aqui, então, para a pergunta do Pedro Sereno. Ele diz assim, a transição justa tem custos associados. Quem é que vocês acham que deve assumir esses custos? Os maiores responsáveis pelo que está acontecendo pela crise, né? Então, para começar, as grandes indústrias poluidoras, né? A gente precisa taxar os grandes poluidores. Eu gosto muito da proposta de taxação de super ricos, então a gente é uma pauta, por exemplo, que eu encontrei dificuldade para falar dentro de clima, né? Justamente eu acho que essa visão intersetorial não está acontecendo ainda dentro da UNFCCC. Não é o espaço ideal para falar sobre isso, mas é isso, não tem como a gente falar sobre transição justa sem a gente falar sobre redistribuição econômica, né, na minha perspectiva. Então, o financiamento climático, o financiamento da transição justa, essa dificuldade sempre vai existir, sempre vai parecer que faltar dinheiro para a gente financiar o que a gente precisa. Mas a gente já tem um acúmulo de dinheiro enorme nas mãos de pessoas que não precisam disso aí, gente. Não vai coçar na mão deles, no bolso deles, se eles foram taxados assim em 1% da fortuna deles, sabe? Para financiar a transição justa. Então, é isso, é essa galera que precisa pagar a conta. O seu estilo de vida é insustentável. Se todo mundo fizesse, enfim, a gente ia precisar de uns 50 planetas. E é o que acontece, na minha perspectiva, né, estudando o estado de bem-estar social, eu enxergo muito o poder do Estado, né, para ajudar a regular isso, para ajudar a realizar a taxação, essa gestão. Então, é uma responsabilidade mesmo conjunta, né, acredito, entre os grandes poluidores, e isso tudo falando não só de empresas, mas indivíduos, e também do Estado, com certeza, para ajudar a implementar isso, né, porque não vai acontecer de maneira voluntária, como a gente viu agora na transição justa que mantém status quo, que isso é voluntária, a parte da boa vontade das empresas de fazer acontecer. A gente sabe que a partir deles não vai rolar, né? Com certeza. Pode falar, Paulo. Não, o que diz a Samantha vai de encontro ao que eu penso e que muita gente pensa, que deve ser por grupos de rendimento e não por países. Não é? Os efeitos das empresas são globais e, independentemente de estarem neste ou naquele país mais rico ou mais pobre, há diferentes grupos de rendimento em termos globais que esses devem participar. E as melhores formas de fazer é até através da taxação,
realmente a taxação dos super ricos que foi proposta no grupo dos BRICS, parece-me que é quase inevitável. E a questão da taxa Robin que eu apresentei, e que repare, é 0,05 sobre todas as transações financeiras que se realizam por dia no planeta, e que gerava 6,6 bilhões por dia. Repare uma coisa, quem faz as transações financeiras, e não estamos a taxar ainda os ganhos em bolsa e tudo mais, são quem tem dinheiro, não é? Quem tem muito dinheiro. E, portanto, estamos a fazer justiça de forma indireta. E é ter consciência que, se não se faz isso, quem vai ter mais prejuízos económicos é quem tem dinheiro, porque os países que não têm, que são menos ricos, vão ter mais impactos humanos, porque não se conseguem adaptar, têm menos capacidade de construir políticas de adaptação climática, de terem casas como é que chama? Ar-condicionado, vão ter mais custos humanos, mas os danos são sempre para todos e os prejuízos vão ser para a economia. Quem vai sentir mais, em termos económicos, a ruptura ecológica, são os financeiros. E, portanto, é do interesse deles, é isso que diz aquele estudo, que mesmo que os outros não façam, já é cost-effective investir nisto. Isto é, já recolhem benefícios de fazer neste tipo de política. É uma questão de fazer contas a médio prazo, e isto vai acontecer. Portanto, quem tem que pagar muito mais do que aquilo que eu dizia, do que irmos procurar indenizações que depois o dinheiro é usado para fazer mais poluição, é construir um projeto de restauro em que as responsabilidades históricas existem, quem o financia, mas cujos benefícios são para ambos os lados. Não é? Se temos um sistema de indenizações, o país X indeniza o outro, por vez vai fazer mais indústrias para continuar também a ter rendimentos e continuar a poluir. E, portanto, há que garantir que há um projeto de restauro no interesse de todos e que quem está a pagar sabe que está a assumir responsabilidades históricas, mas dos erros que cometeu está a corrigir erros, que na altura não se sabia se eram erros, mas que também é do seu interesse. Só aqui é que eu vejo uma transição justa para todos, não é? Quando, através da criação de um projeto de restauro comum, e depois criando todas as outras dimensões da transição justa que nós falámos aqui, tudo isso é possível se houver este quadro de um projeto comum de restauro. Sem, o que é que adianta discutirmos a transição justa se o sistema, para as próximas gerações, se o sistema climático não funcionar? Não é? Pode haver transferências de dinheiro, pagamentos de indenizações, mas o essencial o problema mantém-se, que é o sistema está a colapsar. Portanto, a única forma de haver uma transição justa será restaurar o sistema. Começar a limpar a atmosfera. Essa, para mim, é a única forma de começar. E depois os efeitos de cascatas disto vão ser muitos. Muitas das injustiças que acontecem começam a ser aliviadas. Paula, eu vou aproveitar que você já está com a palavra e a Andréia Nabeiro, ela fez uma pergunta diretamente para o senhor, que ela gostaria que o senhor explicasse novamente a terceira possibilidade de responsabilidade das alterações climáticas. A primeira seria a responsabilidade dos estados, a segunda das gerações e a terceira, ela ficou com essa dúvida. Não, ora bem, o que eu dizia ali eram os problemas que a responsabilidade por danos traz, o apuramento da responsabilidade pelos danos. Há duas formas de abordar a questão. Ou da responsabilidade pelos danos, isto é, a responsabilidade jurídica tradicional entre facto e dano, responsabilidade civil ou criminal, mas essencialmente civil aqui, em que tem que se provar que aquele facto deu origem àquele dano, que é impossível nesta matéria. Isto é, emissões difusas, receptores difusos, geograficamente e temporalmente. Portanto, não conseguimos nunca estabelecer um nexo de causalidade entre quem fez o dano e quem o recebe. Portanto, é impossível seguirmos esse caminho
além de levantar outras questões, aquelas outras questões, se é ou não é legítimo, respondemos por gerações anteriores, se é ou não é legítimo, e foi isso que eu apresentei, julgo que é isto, há duas abordagens em termos teóricos da Escola de Chicago às responsabilidades históricas, que é responsabilidade por danos, responsabilidade pelos danos, ou através da responsabilidade por uso e excesso de uma cota equitativa, não é? Que pressupõe esta responsabilidade, que o bem seja de todos. Cada um tem uma cota igual, e há uns que não usaram a cota e outros que usaram a mais. Os que usaram a mais são responsáveis pelo uso a mais. E não tem que se provar nenhum nexo de causalidade entre facto e ano. O dano é mesmo o uso a mais da cota. Não há necessidade de provar o dano, percebe? E, portanto, e o nexo de causalidade. E, portanto, esta é possível, mas para isso nós tínhamos que entender que o bem é de todos, do ponto de vista jurídico. Não é? E isso não existe neste momento. As alterações climáticas são uma preocupação comum da humanidade. Não é o clima que é um património comum. As alterações, o problema em si. E o que é que isso resulta? Resulta em nada. Resulta de estarmos preocupados e, portanto, cada um de nós vai tentar emitir menos. É, resumidamente, o que existe neste momento em termos jurídicos é uma preocupação e o compromisso de cada um em tentar emitir menos. É o que nós temos do Acordo de Paris, resumidamente. Só queria só... Sim, sim. Eu só queria também só complementar essa fala, porque eu acho tem um caso que é bem interessante, que é esse caso que eu coloco no chat, que é o Liuya versus a grande companhia energética da Alemanha, onde a Corte da Alemanha ela admitiu o caso da responsabilidade transfronteiriça climática na geração do carbono na atmosfera. E assim, o pedido do peruviano, o agricultor, foi a construção de uma barreira, né, contra a inundação, e que fosse reembolsado o valor na mesma proporção da emissão histórica da companhia da energética, e que era possível fazer essa quota graças ao avanço das pesquisas, que mais e mais conseguiram ajustar melhor as emissões, traçar as emissões históricas das 100 companhias mais grandes, né? Sendo uma delas a RWA. O caso só não avançou na frente porque não pode ser provado o risco iminente da inundação, do caso do agricultor. Mas esse foi um sinal muito positivo que aconteceu esse ano, que mostra que talvez seja o início dessa responsabilização transfronteiriça e relacionada à emissão do gás de efeito estufa. Então é um caso interessante para quem gostar acho que também da justiça climática também. Então é só esse comentário que eu ia fazer. Obrigado. Muito obrigada. Só para a gente manter, então, aqui o nosso acordo de não extrapolar o tempo, eu vou declarar, então, encerrada a sessão. Quem quiser pode fazer as perguntas diretamente para os nossos palestrantes de hoje, ou podem nos enviar por e-mail, e a gente segue respondendo por lá. E eu só gostaria, então, de agradecer novamente a todos vocês que estiveram aqui presentes até agora. Muito obrigada aos nossos palestrantes e a todos os telespectadores aqui. Eu declaro, então, terminado o nosso terceiro webinar. Eu vou relembrar que este webinar ele foi gravado e que nós iremos enviar o link da gravação por e-mail para quem não teve a possibilidade de assistir ao vivo, poder assistir, e que o formulário de feedback já está aqui no chat, mas que também vamos enviar o e-mail. E lembrando que o preenchimento do formulário ele é crucial para o certificado da etapa online. É sempre importante preencher o formulário a seguir da sessão, porque vocês estão mais fresquinhos e tem sempre perguntas bem instigadoras por lá. O nosso próximo webinar e último é na quinta-feira, no dia 28 de agosto, também agora às 7 horas, e será sobre adaptação climática com a professora Carla Gomes e com a Marcela Mello. Então, uma boa noite a todos.
Vitória, quer falar alguma coisa? Sim, queria agradecer a presença de todos, queria agradecer muito a presença dos oradores aqui, foi muito interessante a gente trazer essa perspectiva, e queria só fazer um forcing, gente, quem se inscreveu no evento presencial e não vai poder participar, eu peço, por favor, que mande um e-mail só falando que está cancelando a participação no presencial. A gente está com imensos inscritos e a gente quer só ter certeza e trabalhar com os números de uma forma mais acurada. Então, por favor, quem não for, não tem problema, é só mandar um e-mailzinho falando cancela o presencial, por favor, tá bom? Agradeço imenso, boa noite para vocês, obrigada. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com os jovens. Foi um prazer também. Muito obrigada. Parabéns pela vossa dinâmica e por serem ativistas. É muito importante. Obrigada, Paulo. Obrigado. Obrigado. Quinta. Obrigado.